Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadiyasya yato anvayad itarataschatesh abhigyasvarat tenne brahma hridaya adikavaye muhyanti atsurayaha Tejavadi mridang yata vinimayo yatra trisargo mrisha Dhamna svena sada nirasta kuhakam satyam param dhimahi Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dharma Prachita Kaita Votra Paramo Nirmatsaranam Satam Vedyam Vastavamatra Vastu Shivadam Tapatrayan Mulanam Srimad Bhagavate Mahamuni Krite Kimva Padelishvara Sadhyo Hridyavarujyate Trakritivi Susrusavistakshanat Nigamakal Patarora Kalitam Phalam Shukamukadamrita Dravasamyutam Pibata Bhagavatam Rasamalayam Muhuraho Rasika Bhuvi Bhavukaha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narotamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraye Nashta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavatyutama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest. Antes de recitar ese Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, Let's first offer our respectful obeisances to Narayana, the Supreme Personality of Godhead. oferecemos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus. And to Nara Narayana Rishi, the supremest human being. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. And to Mother Saraswati, the goddess of learning. A Mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria. And unto Srila Vyasadeva, the author. A Srila Vyasadeva, o autor. And unto Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, who kindly translated these books into English for our benefit. E a Srila Bhaktivedanta, a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que gentilmente traduziu para a nossa própria língua. Very important. Isso é muito importante. So we can understand, we can get an intellectual grasp of the subject matter, you know? E assim a gente pode entender e intelectualmente o assunto. Of course, the original language is always the best, isn't it? The original A língua original sempre é a melhor, obviamente. Yeah, because certain things can't be translated easily, you know? Porque certas coisas não têm como ser traduzidas facilmente. But it's not possible for most of us to learn Sanskrit, certainly not for me. Não é possível para muitos de nós aprender sânscrito, né? Certamente não para mim. And even if you did learn Sanskrit, you still need to learn the hidden and deeper meanings of the words, isn't it? E Yeah. mesmo se você aprender sânscrito, você precisa ainda aprender os significados profundos, ocultos das palavras. It's not just a matter of learning the grammar, you know? Não é apenas assunto de aprender a gramática. It's a matter of understanding the vocabulary, yeah? Sino que se trata de compreender o vocabulário. And many of these words don't have word-for-word equivalents, actually, yeah? Muitas dessas palavras não tem um equivalente em outras línguas. Né? The nature of Sanskrit is that the words have very deep meanings, yeah? A natureza do sânscrito é que as palavras têm significado muito profundo. Whereas modern languages, the meanings are always superficial, yeah? Enquanto que as línguas modernas, os significados são sempre superficiais. Actually, Chinese is quite interesting because they still write in characters which are originally pictographic, isn't it? O chinês é muito interessante porque ele ainda é escrito em caracteres, era pictográfico originalmente.
But the modern Chinese government's changing that. They're trying to simplify the Mas, characters. mas o governo moderno chinês modificou tentando simplificar. So we all speak the same superficial language, isn't it? Então Yeah. nós todos falamos a mesma língua superficial. That's the characteristic of our modern world is superficiality, isn't A it? Superficial. característica do nosso mundo moderno é a superficialidade. Everything is just on the surface, and Tudo é apenas na superfície. nothing is. There's no profundity, no depth. To Não há it. profundidade em nada. Very shallow life. Shallow, is it shallow? Yeah. Shalom. Shallow. Everyone leads very shallow lives. Todo mundo, Water that's shallow lacks depth. Has no depth in it. todo mundo vive uma vida superficial. Superficial, é snob. Uma vida meio sem nenhuma profundidade, assim. People get scared when things become profound, isn't it? They get scared. As pessoas se assustam quando as coisas começam a ficar profundas. As soon as you start talking about anything with any depth, people get worried, you know. Oh, dear. Is this mystical or spiritual or something, you know? No momento que você começa a falar alguma coisa com alguma profundidade, as pessoas se preocupam. Isso é algo místico ou espiritual, algo assim? Give me my superficiality. I like it, you know. Não, me dê a minha superficialidade, Yeah. eu gosto. Turn on the radio, turn on the television. Liga a TV, liga o rádio. Of course, people don't listen to the radio. Some people listen to the radio still. I don't know. Algumas pessoas But escutam they no listen rádio. to their they listen to their mobile phone. Where are they going? So we've been reading from the Srimad Bhagavatam, Narada Muni's instructions to King Prachinabarhishat. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, Narada Muni está instruindo Maharaj Prachinabarhisha. He was a good king. He comes in the line from Dhruva Maharaj. Ele era bom rei, ele vinha da linha de Dhruva Maharaj. He was a pious king, Ele era rei piedoso, but he was very much concerned, very much involved in fruitive activities. mas ele estava muito preocupado e muito envolvido com atividades fruitivas. And he had lost the spiritual touch, yeah. He lost this contact with the spiritual, E yeah. ele perdeu contato com as coisas espirituais. So Narada Muni is trying to encourage him to reconsider, you know, Então, the activities of his life, yeah. Então Narada Muni está tentando encorajar ele para reconsiderar as atividades da sua vida. And in order to get him to do that, he's telling him a story which is allegorical E para story. fazer isso, ele está contando uma história para ele que é uma história alegórica. So there are 9 gates in the material body. It's like a city, yeah. Existem 9 portas no corpo material que é como se fosse uma cidade. City is called Pura. Uma cidade se chama Pura. The name of the king, this king, allegorical king, is Puranjana. O nome alegórico desse rei é Puranjana. But the word Puranjana is very similar to the word Kshetra. Well, it's not similar, but it means the same thing as Kshetragya, isn't it? The knower of the field. A Yeah. palavra Puranjana tem significado muito parecido com a palavra Kshetrajna, o conhecedor do campo. Or Dehi. Dehi means one who lives in the body. Ou isn't it? também a palavra Dehi. Dehi significa aquele que vive no corpo. Deha is the body, isn't it? Deha. Deho é o corpo. Dehi is one who lives in the body. Yeah. Dehi é aquele que vive no corpo. So Puranjana means citizen, or the person who lives in the city. Yeah. Puranjana significa o cidadão ou a pessoa que vive na cidade. So this city has 9 gates. Yeah. Esta cidade tem 9 portões. 2 eyes, 2 olhos, 2 nostrils, 2 narinas, Nalini and Nalini, chamadas Nalini e Nalini, a mouth, uma boca, which has 2 functions, to speak and to taste. Yeah. a qual tem 2 funções, falar e saborear. They're on the front, so they're facing east. Yeah. Elas estão todas na frente, então elas estão de cara para o leste. And there's the 2 ears, they're facing north and south. Yeah. E aí tem as 2 orelhas que estão uma para o norte e outra para o sul. On either side
and with the two ears, one is called, remember, Pitrihu, and the other is called Devahu. Yeah. Então, as duas orelhas, uma se chama Pitrihu e a outra se chama Devahu. So the right ear is called Pitrihu. A orelha direita é chamada Pitrihu. Later. On the left ear is called Devahu. No. E a esquerda é chamada Devahu. So with the right ear we hear about mundane affairs, mundane business. Yeah. Com a orelha direita a gente escuta acerca de assuntos mundanos. With the left ear we hear the spiritual mantras. Yeah. Mas com a orelha esquerda nós ouvimos os mantras Which espirituais. is why we get the initiation mantras through the left ear. É por isso que nós recebemos os mantras da iniciação através da orelha esquerda. So that's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There's two more gates, which we're going to hear about today. Yeah. Então a gente já falou acerca de 7 portões. Agora vamos ouvir dos outros portões. These gates are subterranean. Esses outros portões são subterrâneos. Yeah. And they're very important gates because without them, of course, we couldn't function at all. Yeah. São portões muito importantes porque sem eles a gente não tem como funcionar. Nobody likes the anus, but if you didn't have an anus, you'll be in trouble. Ninguém gosta do ânus, mas se você não tivesse um ânus, você ia estar em problemas. Yeah, actually, recently there's been some cases in, I think, North Korea. Some children have been born without an anus. Yeah. Recentemente, no norte de Coreia, teve uns casos de umas crianças que nasceram sem ânus. There's been some, what do you call it, distortion of the genes or something due to radiation, because mother was living close to a nuclear power station. Yeah. Parece que é uma mutação do DNA devido a que a mãe vivia perto de uma estação de energia nuclear e exposta à radiação. Some genetic mutation or something. Então, uma mutação genética. We can see, the scientists say that everything, we have developed due to genetic mutation. But in fact, we see in practical life, genetic mutation leads to real big problems, isn't it? Those who actually experience genetic mutations are not happy people, If you're born without an anus, you're in trouble. Yeah. Então, a gente pode ver, os cientistas falam que nós fomos desenvolvidos através da mutação genética. Mas, de fato, em termos práticos, a gente vê que quando alguém tem uma mutação genética, sofre muito, tem muitos problemas. É tipo, como nesse caso, nascer sem anos é terrível. Yeah, scientifically speaking, though, we realize that if you put food in one end, it's got to come out the other, If you put the food in one end, it's got to come out the other, Cientificamente falando, a gente sabe que se você colocar comida em um lado, tem que sair em algum outro lado. We like this end, but we don't like that end. Então, a gente gosta do lado em que a gente coloca a comida, But mas do both outro ends lado a are gente não gosta. absolutely necessary. Mas é completamente necessário. We've got metabolism and catabolism, isn't it? O Metabolism, metabolismo e o catabolismo. catabolism. Well, the two are absolutely necessary, isn't it? Os dois são completamente You necessários. ingest the food and then you reject the waste. Você tem que ingerir a comida e rejeitar os rejeitos. And if you're intelligent, you recycle the waste. It goes back into the ground, and then food comes out of the ground, isn't it? Yeah. Mas se você for inteligente, você vai reciclar aquele suposto desperdício e vai colocar na terra para nutrir a terra. So an intelligent person realizes the perfection of God's arrangement. Então, uma pessoa inteligente compreende a perfeição dos arranjos divinos. We don't despise anything. Não se desperdicia nada. Yeah. Because it's absolutely necessary, isn't it? Porque Absolutely tudo é necessary. absolutamente necessário. Okay, sorry, I'm just keeping my midriff warm now. Asuri nama paschadvas tayayati paranjanaha gramakam nama vishayam durmadena samanvitaha. Yeah.
This is the Sanskrit. Asuri Nama. So one of these gates is called Asuri. Yeah. Então, Asuri Nama, desses portões é chamado Asuri. That's your ass. Esse é a sua bunda. Asuri. Yeah. Asuri Nama Paschadvas Tayayati Puranjanaha Gramakam. The other gate is called Gramaka. Outro portão é chamado Gramakam. Yeah. Grama actually means a village, you know, a village. Gram significa vilarejo. I wonder why is it called Gramaka? Yeah. So, Why is this gate called Gramaka? então, por que Yeah. esse portão chama Gramakam? In Sanskrit, gossip is called Gramya Kata. Gramya Em Kata. sânscrito, fofoca se chama Gramya Kata. Yeah. Village talk. Yeah. É a fala do vilarejo. Yeah, that's right. The word gram becomes gaon in Hindi, isn't it? So we get Nanda gaon, means Nanda gram, isn't it? Aham. E a Yeah. palavra grama em hindi se torna gao. Então, Nanda gao é Nanda gram. It's a village. So what's a village? What happens in a village? Yeah. Então, o que acontece no vilarejo? People are all engaged in various kinds of mundane affairs, mundane As business. pessoas estão ocupadas em todo tipo de assuntos mundanos. They're gossiping, yeah. Estão fofocando, Village talk, yeah. a fala do vilarejo. They're making politics, you know. Fazendo políticas. They're, you know, everyone is politicking against everybody else. Todo mundo está fazendo política contra os outros. You find that when you live in a village, actually. Você descobre isso quando você vive num vilarejo. People think village life is very nice, but as soon as you live in a village, everyone knows each other, so immediately there's politics. As pessoas pensam que viver num vilarejo é muito legal, mas todo mundo se conhece e aí começa a falar um do outro. Yeah, Mal um do outro. village life. And having children, you know, Então, no vilarejo as pessoas têm seus This is- filhos enjoying the material life, you know. e desfrutam da vida material. This is village life, yeah. Essa é a vida do vilarejo. So that's why this gate is called Gramaka, because it's the road to mundane existence, mundane life. É por isso que esse portão se chama Gramaka, porque ele é a raiz da existência mundana. We see that everybody's engaged in this, you know, having a house, earning money, having children. This is the normal way of life for most people. You know? A gente vê que todo mundo está ocupado em tipo, ter um emprego, ganhar dinheiro, ter filhos. É a vida mundana. Gossiping, Fofocar, watching the television, assistir a TV, eating nice meals, you know, comer coisas gostosas, having parties, ter festas, yeah, celebrating birthdays. celebrar aniversários. Yeah, this is the way the mundane life goes, isn't it? É Yeah. assim como a vida mundana And acontece. gradually time is taking away the hours and the days and the months and the years. E Yeah. gradualmente o tempo vai tirando de você as horas, os dias, os meses, os anos. And then when somebody dies, they put a picture on the mantelpiece. Yeah? Someone dies, old grandma dies, they put her picture on the mantelpiece. And they worship the ancestors. Aham. E Yeah. aí quando alguém morre, né, a avó morreu, então aí eles colocam a fotinho dela e colocam lá junto com as fotos dos seus If you go ancestrais. into every house, you'll see pictures of dead people, isn't it? Você vai para as casas e você vê fotos de pessoas mortas, Because they're family members from before, isn't it? porque eles são os membros familiares, Grandmother, grandfather, os uncle, aunt. avós. Yeah. So this is the normal way of family life. Yeah. Então essa é a vida familiar normal. I'm not knocking it. This is grammar, isn't it? This is the normal way of life for most people. Yeah. Essa é gramaca, essa é a forma de vida comum para a maioria das pessoas. Bhaktivinoda Thakur was a family man. He lived a family life. Yeah. Bhaktivinoda Thakur, ele era um homem de família, He was fully Krishna conscious. Yeah. mas ele era completamente consciente de Krishna. And some people turn their back on the family life. They just say, "No, I don't want that." I'm not Mas interested." algumas pessoas viram as costas para a vida familiar e falam, não, eu não quero This isso. is called Nivriti Marg. Isn't Esse it? é o que chama Nivriti Marg. Family life, enjoying family life, is called Pravriti Marg. Yeah. E a vida familiar se chama Pravriti Marg. And when you turn your back on that, that's called Nivriti E Marg. quando você vira as costas para isso, chama Nivriti Marg.
Nivritti Marga is the path to liberation, isn't it? Nivritti Marg é o caminho para a liberação. It's also called Apavarga Vartma. Apavarga Vartma means the path to freedom from samsara, you know. Apavarga Vartma. Vartma means path. Vartma significa caminho, então é o caminho para a liberação do samsara. Maharaj, Yes? the problem is that today many people give the back to the familiar life, but they don't want to give up the enjoyment. Well, that's called Marakata Vairagya. Okay, então Monkey renunciation. eu falei que hoje em dia muitas pessoas querem dar as coisas para a vida familiar, mas não querem parar de desfrutar da vida sexual. Maharaj fala que nesse caso chama Marakata Varga, quer dizer Marakata Vairagya. Marakata Vairagya, que quer dizer a renúncia do macaco. The renunciation of a monkey, yeah. É a renúncia de um macaco. Yeah. So better than that is the responsible household life, you know. Então, muito melhor do que a renúncia do macaco é ter uma vida familiar responsável. But better than that is the Nivritti Marga, the path of genuine renunciation. Mas melhor do que isso é o Nivritti Marga, ou o caminho da verdadeira renunciação. Even if you're in the family life, you should be mentally renounced, isn't it? Mesmo se você estiver na vida familiar, você tem que ser mentalmente renunciado. So, because family life is about having children, you know, and marriage is about having children, yeah. Porque a vida familiar se trata de ter filhos e o casamento é para ter filhos. That's why, you know, same-sex marriage is a nonsense, isn't it? Yeah. That is why what? Same-sex marriage is a nonsense. It's nonsense. É por esse motivo que casamento de pessoas do mesmo sexo não faz Because sentido. it's unproductive, isn't it? Porque é improdutivo. No children. Porque não tem filhos. The idea of marriage is to look after children, you know, A ideia do casamento é cuidar de filhos. to give a safe home for children to grow up in, you know, to provide a safe home for children to grow up, Prover lar seguro para que as crianças possam crescer. so they can become responsible citizens and devotees of Krishna, hopefully, yeah. Para que eles possam se tornar cidadãos responsáveis e devotos de Krishna, tomara. It's the nest, isn't it? The nest. O ninho. That's right. Well, family life is about making a nest, isn't it? A vida familiar se trata de fazer ninho. Bringing up the little chicks, you know, Para trazer os pequenos pintinhos feeding them, you e know. alimentá-los. So they grow up to be birds that can fly in the air, yeah. Para que eles cresçam e possam voar no ar. Yeah. So this is the normal way of life for most people, so it's called Gramaka. Yeah. Essa é a forma de vida normal para a maioria das pessoas e é chamado Namaka. Gramaka. Most people think this is the whole of life, isn't it? Yeah. Muitas pessoas pensam que isso é tudo na vida. You go to any group of ordinary people, this is all they do, this is all they're involved with, it's just their families, they're making money, you know, bringing up their children, this is all they do. Yeah. Se você vai para qualquer grupo social, na maioria das sociedades simplesmente estão fazendo isso, ganhando dinheiro, cuidando dos seus filhos, só isso. They don't do anything else. Não fazem mais They nada. don't think about anything else. Eles não pensam acerca de mais nada. They go to church when they have a problem in their material life, isn't it? Yeah. Eles vão na igreja só quando tem algum problema nas suas vidas And they materiais. pray to God, please solve my problem, isn't it? E oram a Deus, por favor, resolva os meus problemas. And that's their religion, isn't it? E Dharma. essa é a sua religião. Yeah. But at a certain stage, an intelligent person wakes up and thinks, I have to get out of the chains of samsara. Yeah. Mas em certo estágio, momento, uma pessoa inteligente vai querer se libertar desses amarras e vai pensar, eu preciso seguir o caminho que me liberta do samsara. Then they become a renunciate. They turn their back on the Gramaka. E aí dão as suas coisas para o Gramaka e se tornam renunciantes. No lado ocidental havia portal chamado Asuri. Asuri is the anus. Yeah, the anus. Asuri é o ânus. Através daquele portão, o rei Puranjana costumava ir à cidade de Gramaka. Oh, sorry, this is not the anus. The anus is the next one. Yeah, that's
niriti. Yeah, this is the genital. Yeah, sorry. Yeah, Ah, essa daqui não é o ano, desculpa, né? É o genital. yeah sorry. The next one is niriti, which is the anus. O Yeah. próximo é niriti, que é o ano. No lado ocidental havia portão chamado Asuri. Asura means a demon. Asura significa demônio. Asuri means, basically, this is the activity of people in the mode of passion. Basicamente, são as atividades das pessoas que estão no modo da paixão. Demons are in the mode of passion. Os demônios estão no modo da paixão. In the mode of passion, you're always trying to improve upon the world, No modo da paixão, estão sempre tentando melhorar o mundo. You're not happy with the way it is, Você não está feliz com o jeito que ele é. You want to make it better, Você quer que ele seja melhor. So we see all these civilizations, they're all talking about making things better, isn't it? Então a gente vê todas essas civilizações sempre falando acerca de melhorar as coisas. Transhumanists as well, they're not happy with the human form of life, they want to make it better, they want to transcend or go beyond the human form of life. Yeah. É como o transhumanismo, eles não estão felizes com a forma de viver dos seres humanos, não estão felizes com os seres humanos, então querem ir além do que é humano. They haven't fully exploited the actual facilities of human life. Yeah. Eles não They têm- haven't fully exploited eles- those facilities. Eles não têm explorado completamente as facilidades da forma humana de vida. Yeah. God has given us everything that we need in this body, Deus nos deu tudo que nós precisamos neste corpo. Human being has so many latent powers, Os seres humanos têm muitos poderes que estão tipo latentes, Yeah, latent powers which we don't develop, os quais não desenvolvemos, não temos desenvolvido. And yet we want to transcend the human life, Contudo, queremos transcender a vida humana. But actually what they do when they transcend the human life is they become demons, Mas o que acontece é que quando eles vão além da vida humana, eles se tornam demônios. Yeah. Rather than angels, they become demons. Ao invés de se tornarem anjos, eles se tornam demônios. Because their idea, transhumanism, is based upon annihilating the unfortunate, isn't it? Yeah. Porque toda essa ideia do transhumanismo se baseia em aniquilar os desafortunados. See, it's happening in Canada now. They're offering people voluntary annihilation, isn't it? Yeah. Em Canadá, hoje em dia, eles oferecem para as pessoas a aniquilação voluntária. And they judge people, You are useless. You are no good. Eles julgam as pessoas. Você é inútil, você não é bom o suficiente. Why are you living in this world, Por que você vive neste mundo? We don't need you anymore. Nós não precisamos mais de você. We have robots in our Nós factories. temos robôs em nossas fábricas. So we'll kill you, we'll get rid of you. Yeah. Então vamos matar você e nos libertar de Olá. você. Bom dia, Maria. Haribo. They're actually doing this, they're talking about it as well, yeah. De fato, é isso que estão fazendo, é disso que estão falando. But they have no right to say who has a right to live on this earth and who doesn't. Yeah. Mas eles não têm o direito a dizer quem tem direito de viver nesta terra e quem não tem. All put on this earth by the will of God, Nós fomos colocados nesta terra pela vontade de Deus. And therefore we all have a right, absolute right to be here. E é por isso que nós todos temos direito absoluto a estarmos aqui. You all right? Tá tudo bem? Vai perguntar pra Maria se achou. What? Ah, tá. What's that? That he is looking for his glasses. Still? Oh, you didn't find them, yeah? We have a right to be here, Nós temos direito de estarmos aqui. You see, nowadays, if you want to live somewhere, all the property is owned by some rich person, so you have to rent property from some rich person. Where did they get the right to own that property? Yeah. Hoje em dia, se você quiser viver em algum lugar, você tem que pagar aluguel para uma pessoa rica, porque tudo pertence a alguém rico. Mas quem que deu esse direito? It doesn't belong to them. Não pertence a eles. They stole it. Eles roubaram. They're thieves. Eles Thieves. são ladrões. They're ladrões. Yeah. They steal God's property. Eles Yeah. roubaram a propriedade de And then they Deus. try to sell it to you. E aí tentam vender para você. So, Durmada is the name of the
friend with whom Puranjan goes to Gramaka. Durmada é o nome do amigo com o qual Puranjana vai para Gramaka. Mada means mad, actually, Mada significa louco or intoxicated, yeah. ou intoxicação. And Dur means bad, yeah. E dur significa ruim. So Durmada means deluded, you know, Durmada significa iludido. intoxicated by illusion, yeah. Intoxicado pela ilusão. O portão no lado ocidental da cidade era conhecido como Asuri, porque destinava-se especialmente aos Asuras. So the Asuras are very interested in sexual enjoyment. They make a big arrangement for sexual enjoyment. Os Asuras estão muito interessados em desfrute sexual. Eles fazem grandes arranjos para obter esse desfrute This is the sexual. center of their life. Esse é o centro das suas vidas. It's the highest material pleasure, yeah. É o prazer material principal. So they're always trying to increase it, yeah. E sempre tentam incrementá-lo. Of course, there's a limit to all these material pleasures, you know. Mas obviamente há limite para todos esses prazeres They invent a materiais. drug, you know, Viagra, Aí yeah. inventam uma droga, né, chamada Viagra. Most people don't know that actually Viagra is a Sanskrit word. As pessoas não sabem, mas de fato essa palavra Viagra é sânscrita. It means tiger, yeah. E significa tigre. Viagra is a tiger. Viagra é tigre. I don't know why they think that tigers are particularly sexually active. I don't think they are. I don't think they have sex a lot, really, tigers. Eu não sei por que eles pensam que os tigres são tão ativos sexualmente. Eu acho que eles não são muito ativos sexualmente. They're too busy running after deer, aren't they? Eles são muito ocupados correndo atrás dos veados. Well, the Chinese are funny people, you know. They capture a tiger and cut off its penis, you know, and they use that as a medicine for a sexual weakness. Yeah. Os chineses são muito engraçados. Eles capturam tigre e cortam o pênis dele e usam isso como uma medicina para aqueles que são fracos sexualmente. This is called medicine at the mode of ignorance, isn't Isso se it? chama medicina no mundo da ignorância. Yeah. There's a herb that will do that, a Vedic herb, you know. It's called ashwagandha, you know. Tem uma erva que faz isso, que Yeah. é uma erva chamada ashwagandha. Ashwagandha, yeah. Good for masculinity, you know. Muito boa para a masculinidade. Most people, many males think that the purpose of their life is just to become very virile, isn't it? Become very, Muitos you know, homens very pensam- attractive to women. Muitos homens pensam que o propósito das suas vidas é se tornarem muito viris, muito atraentes para as mulheres. Gets you into a lot of trouble, though. Eh? Isso vai te dar muitos problemas. Then you have all the competition with other males, isn't E it? aí você tem toda essa concorrência com outros You caras. see how the animals they fight, isn't it? Yeah. E veja como animais eles brigam. You have these big sea creatures, what they call. They're not whales, but they're like sea lions. You know, sea lions. Tem aqui o leão marinho. Very big, strong creatures. You know? Eles são grandes, fortes. When it comes to the mating season, they fight with each other. You know, they got these big horns. You know, Quando chega over the females. You know. Quando chega a estação da procriação, aí eles começam a lutar uns com outros com os seus presas grandes. Yeah. Human beings do the same. Yeah? Os seres humanos fazem a mesma coisa. We think what we do is very different. It's just like sea lions, just the same, isn't it? Yeah. A gente pensa, o que nós fazemos é muito diferente, mas é igual que o leão marinho. The difference between human beings and sea lions is sea lions have only a short period during which they mate and procreate. And A diferença entre os seres humanos e o leão marinho é que o leão marinho tem apenas um período muito curto no qual ele pode se procriar. the rest of the year they live very peacefully, you know, catching fish and what have you. You know? O restante do ano eles vivem pacificamente, pegando peixe, essas coisas, né? Whereas human beings do this all year, isn't Enquanto it? que The os whole seres year. humanos fazem isso o ano inteiro. Yeah. They waste the whole time really doing Eles this. perdem o seu tempo todo. Young people waste their whole time from as soon as they reach puberty, isn't it? 15 or something or earlier, they start becoming interested in sexual partners,
And that becomes a waste of time then for years and years and years. Os isn't it? seres humanos perdem o seu tempo desde que eles chegam na puberdade, aos 15 anos ou antes, eles passam o seu tempo simplesmente buscando esse encontro sexual e perdem o seu tempo. O resto, por anos e anos, perdem o seu tempo. They waste many years thinking only about this, E perdem muitos anos da sua vida pensando apenas nisso. imagining that this is going to give them some satisfaction. Imaginando que isso vai lhes dar alguma satisfação. But the same satisfaction you get is the same satisfaction the sea lion gets, isn't Mas it? você obtém a mesma satisfação que o leão marinho. It's the same. It's É a the same. mesma coisa. Yeah. So this can't be the goal of human life, you know? Então esse não pode ser o objetivo da vida humana. Yeah. A palavra asura refere-se àqueles que estão interessados em gozo dos sentidos, especialmente em vida sexual, pela qual sentem-se demasiadamente atraídos. Assim, Puranjana, a entidade viva, desfruta a satisfação máxima por meio dos órgãos genitais. Consequentemente, ele costumava ir ao lugar chamado Gramaka. So, Puranjana is married, of course, and also King Prachina Barishat probably had a few different wives, because kings in those days had more than one wife. Então, Puranjana, ele era casado e provavelmente Maharaj Prachina Barishat devia ter mais do que uma esposa, porque os reis nessa época tinham mais do que uma esposa. And for a king, there's a very high level of material enjoyment. E para o rei é tipo como um nível mais elevado de desfrute material. Consequentemente, ele costumava ir ao lugar chamado Gramaka. O gozo material dos sentidos também chama-se Gramya. Gramya, I explained to you, means village, of the village. Yeah. Grama, eu expliquei para vocês. Gramya. Gramya significa algo da vila, do vilarejo. Like Gramya Kata means village talk, isn't Como it? Yeah. Gramya Kata significa conversas da vila. E o lugar onde se pratica vida sexual em larga escala chama-se Gramaka. Yeah. So you see, like in America, they used to have all these cabaret with all these women, dancing together, and all of this stuff, and it's all about sex ultimately, isn't it? Yeah. É como na norte-americana que tem esses cabaré. E o cabaré você vai para ver um monte de mulheres dançando. E no último isso tem a ver com uma vida sexual. And most of the movies have some kind of sexual thing in the movie, something in it. E todos os filmes, praticamente quase todos, sempre tem algum assunto sexual. There's alguma always cena a sex sexual. scene, isn't it? Always a sex scene. Sempre tem alguma cena sexual. They get more and more explicit, these days. E é mais e mais explícito hoje em dia. In the olden times, you didn't actually see it. You know what I mean? You just saw a little bit of romance. But these days, they actually show the sexual act on the television, on the movie. Isn't it? Antigamente era só insinuado, mas você não via diretamente. Mas hoje em dia você vê o ato sexual completo no filme. That, of course, takes away the sacredness of the act at all, isn't E it? isso obviamente tira a sacralidade do ato. It just becomes a lustful, a satisfaction of your lust, isn't it? Yeah. E simplesmente se torna uma satisfação da sua luxúria. Yeah. It's a very bad picture to put out actually to children, to young people. E é uma imagem muito ruim para colocar para as crianças e para os jovens. When you have a meal, you don't just grab the food and shove it in your mouth, do you? Quando você tem uma refeição, você não simplesmente pega. Let's imagine we comida had a e meal and everyone just engole. went out there. I mean, we don't do that. It's not the way we Você act. tem Yeah. uma comida, você não pega e começa a comer desse jeito. But that's how they display the sex on the Mas movie, é isn't assim it? como eles mostram o sexo nos Human filmes. beings don't have sex like that. Mas os seres humanos não têm Sex sexo is a desse sacred jeito. act, O
sexo é um ato sagrado, just like eating, you know. igual que comer. We don't eat like animals, you Nós know. não comemos igual We don't animais. have sex like animals. Do You know? mesmo jeito, nós não temos sexo igual But animais. what they're presenting is an animalistic picture, O que isn't it? eles estão apresentando é uma imagem animalística. And they're telling young people become animals. Isn't E it? eles estão falando para os jovens se tornarem animais. Don't restrain yourself, you know. Não se restrinja. It's like we lay the food out there, and we all just go out and grab things, you know. And if somebody else wants something we want, we just push them away and grab it and stuff it in our mouth. We don't do. That's not the way we operate. That's not human. É Yeah. tipo se, é como se a gente colocasse a comida lá e a gente fosse desesperado engolir toda essa comida. E se alguém mais quisesse, então a gente vai lutar com essa pessoa, empurrá-la para poder enfiar tudo na nossa boca. Mas isso não é o ser humano. Being human means we respect other people, you know. Ser humano significa que nós respeitamos outras pessoas. We sit down nicely, Nos sentamos de forma legal, we say a prayer before we eat, oramos antes de comer we respectfully serve others, e com muito respeito servimos os outros. and we eat and we relish the food, Aí, but we're not greedy. e aí Yeah. comemos, saboreamos a comida, mas não somos cobiçosos. This is human life. Isso é vida humana. No, but the modern propaganda is to make people into animals, isn't it? Mas a propaganda moderna busca fazer que as pessoas se tornem I've animais. seen it, people dressing up as dogs, E you a know. gente vê hoje em dia pessoas vestidas igual cachorro. Why do you want to be a dog? Porque você quer ser um cachorro. You're not a dog. Você não é um cachorro. You're a human Você é being. um ser humano. Yeah. This is going on anyway. Yeah. E, bom, isso continua hoje em dia. Quando ia a Gramática, Puranjana costumava fazer-se acompanhar por seu amigo Durmada. In India, there's one sage who wrote this book, Kama Sutra. Yeah. Na Índia tem um sábio que escreveu aquele livro, o Kama Sutra. It's a so-called manual for sex, you know. É supostamente um manual para sexo. It teaches you how to have sex in a human way, isn't it? E Yeah. ensina como você pode ter sexo em uma forma humana. So you can enjoy, relish it in a proper way, in a refined manner. Isn't it? Então você Refined. pode desfrutar de uma forma adequada, de uma forma Yeah. refinada. One time when I was in Kyoto with my wife, we went to a Zen restaurant. Yeah. Uma vez a gente foi em Kyoto, eu estava em Kyoto com minha esposa e a gente foi num restaurante zen, Just to experience it, you know. só para experimentar, né? It was very nice there. We had a little alcove and a little fountain and beautiful table, and they brought the food, and it was like a picture. You know, it's like the plate was like a picture with a little river and a mountain and a tree, and you know. Era muito legal, tinha tipo uma fonte de água e as mesas eram bem bonitas. Aí eles traziam a comida e o prato era como uma obra de arte. Era tipo, tinha um rio e uma montanha. It's like a work of art, you know. Era como uma obra de arte. Yeah. Not much food, but it was beautiful to look at. Yeah. Não tinha muita comida no prato, mas era bem bonito de se ver. The idea is you meditate on the food, you know, A ideia era que você meditasse na comida before you eat it, you know. antes de comer. And then you eat it meditatively, E aí meditating. depois você comia de uma forma meditativa. Yeah. Well, this is the human life, you know. Essa é a vida humana. Yeah, it's paced, É isso. not what's the word? When you act, I'm trying to think of the English word now. Impetuously, not impetuous, yeah, Não é como atuar de forma impetuosa, but with restraint, yeah. senão com tipo de uma forma mais restrita. Restraint. That's human life. Yeah. Isso é vida humana. So, also with sex in Vaishnava philosophy, we don't say that sex is bad. We don't have this idea that sex is a very bad thing, but it should be done in a proper way. Yeah. Na nossa filosofia Vaishnava, nós não consideramos que o sexo seja uma coisa ruim, senão que ele deve ser feito da forma adequada, With respect, com respeito. not exploiting another person for your own sense gratification. E não simplesmente explorando o outro para a sua própria gratificação sensorial.
A palavra vishaya. So we're actually looking at it from a spiritualist point of view, from the point of view of a renunciate. So of course a renunciate's not interested in sex. That's the whole point. Mas desde um ponto de vista da renúncia, obviamente a pessoa renunciada não está interessada em sexo. It's the first thing he gives up. So É a primeira coisa que ele abandona. don't need that. Não preciso mais disso. A palavra vishaya refere-se às quatro necessidades do corpo. So we have to eat, comer, dormir, acasalar-se e defender-se. So we need to eat, we need to sleep, we need to wear clothes and live in a house, isn't it? Yeah. A gente precisa comer, dormir, usar roupa e viver numa casa. But sex is not a necessity. Mas o sexo não é uma necessidade. It's a luxury, isn't it? É Yeah. luxo. And it has a specific purpose. E tem propósito específico. That's to create children. Que é criar filhos. Pode-se analisar a palavra durmadena desta maneira. Dur significa dusto ou pecaminoso. E mada significa loucura. Toda a entidade viva que está em contato com a natureza material chama-se mada ou louca. Louca, yeah. So mada means actually drunk or intoxicated. Yeah. Mada significa de fato bêbado ou intoxicado. So someone who's drunk or intoxicated is mad, isn't it? Louca. Uma pessoa que está bêbada Louca. ou está intoxicada está louca. Afirma-se Pishachi paile jena moti channa hoi. Maya grosta jibera hoi she baba udoi. This is from the Prema Vivarta Bani. Isso é do Prema Vivarta. By Jagadananda Pandit, yeah. Prabodhananda Pandita. Quando alguém está possesso, ele torna-se praticamente louco. Uma pessoa em condição insana fala toda a espécie de disparates. Well, actually, frankly speaking, we find the materialist never ever says anything very sensible. Never. De fato, quando você fala com um materialista, nunca ele fala alguma coisa Yeah. tipo que And faz it's sentido, né? never says anything because they're completely absorbed in a life which is temporary. Porque eles estão completamente absortos em uma vida que é temporária. So they completely ignore the fact they're going to die at any time. Então eles ignoram completamente o fato de que vão morrer em qualquer momento. And they make plans to enjoy as if they were going to live forever. Yeah. E fazem planos para desfrutar pensando que eles vão viver para sempre. And that we have to say is mad, isn't it? E nós temos que dizer, isso é It's loucura. mad. É loucura. Yeah. But they can't see it that way. Mas eles não conseguem entender They don't isso. understand that. Não vê nas You coisas try to assim. explain it to them, they get angry. E se você tentar explicar para eles, vão ficar bravos. Yeah. Assim, para ocupar-se em gozo dos sentidos, é preciso aceitar amigo que seja durmada. Durmada. There's two prefixes, duhu and su. Isn't it? Duhu and su. Tem dois prefixos que é duhu e su. Su. So like, sukhi means happiness, isn't it? Sukhi. Sukhi significa felicidade, por exemplo. And dukhi means unhappiness. E Yeah. dukhi significa infelicidade. Like Duryodhana. Como Yodhana means someone who's a fighter. Duryodhana, por exemplo. Duryodhana significa lutador. Suryodhana means a good fighter. Suryodhana significa bom lutador. Duryodhana means a bad or evil fighter. Yeah, Duryo significa lutador malvado. yeah. So this is what they call a prefix, isn't it? Prefix. Isso é o que eles chamam do que chamam Actually, prefixos. we have a prefix mal, isn't it? M-A-L, mal. Let's say a malintention. It means a bad intention. Isn't it? A gente tem o prefixo mal, né? Como mal intencionado, que significa uma pessoa com más intenções. Malice, yeah. Malícia, por That's, exemplo. hateful. Que é tipo como ódio, né?
Dúmara, ou gravemente afetado pela doença material. As palavras Asuri Nama Paschadwaha, Dwaha means a door, isn't it? Dwaha significa Yeah. uma porta. And going, Paschad means going to the west. Yeah, Que going to vai the para west. o ocidente. In the war, during the war, if they say someone went west, means they died. They died. Durante uma guerra, quando você fala que alguém foi para o ocidente, está querendo dizer que essa pessoa morreu. We find also that excessive indulgence in sexual activity leads to an early death, E a actually. gente vê também que a indulgência excessiva na atividade sexual conduz a uma morte prematura. There's actually been cases of young princes who, they were very wealthy, so they enjoyed sex life unrestrictedly, and they died because of it. They died early. Tem caso de príncipes, Príncipes, por né? exemplo, que devido a serem muito ricos, aí eles se entregam ao desfrute sexual e morrem muito jovens. They por just conta disso. they had too much sex. É porque eles tiveram sexo demais. They're overindulged, isn't it? Eles todos são indulgentes. Yeah. And then they died. Yeah. E morrem. So sex is one of those things that if you do it, you have to do it occasionally, not a lot. Sexo é uma dessas coisas que você, se for fazer, tem que ser ocasionalmente e não um monte. And then you enjoy it more. E aí você vai desfrutar mais. Yeah. It's like having ice cream. If you eat ice cream 3 times a day, you don't enjoy it. Yeah. É tipo tomar sorvete. Se você tomar sorvete 3 vezes por dia, você não desfruta mais. But if you eat once a week, then it's nice. Mas se você tomar sorvete uma vez por semana, aí fica mais da It's hora. special. É algo especial. So sacred things are like that. It's sacred, therefore we should restrict it. As coisas sagradas são assim. São sagradas, então devemos And you say, restringi-las. why is it sacred? Because the possibility is there of creating life, isn't it? Por que é sagrado? Devido à possibilidade de criar vida. Out of a union of love, a loving union. Yeah. Devido a uma união de amor. A aurora é visível primeiramente no Oriente, na Baía da Bengala, e aos poucos progride rumo ao Ocidente. A experiência prática comprova que a população no Ocidente é mais viciada em gozo dos sentidos. Sri Chaitanya Mahaprabhu empezou confirma Paschimera Loka Shobha Mura Anachar. The people who live in the West, they're all foolish and badly behaved. As pessoas que vivem no Ocidente são todos tolos e mal comportados. See directly what it says. Paschimera Loka, Western Loka, Occidental people. Yeah. É assim que está falando. Paschimera Loka quer dizer os ocidentais. Shop, all of them. Yeah. Todos eles. Mura, foolish. Yeah. Mura quer dizer são tolos. Anachar means badly behaved. Yeah. E achar significa e mal comportados. They don't know how to comport themselves, Eles isn't it? não sabem como se comportar. They run around with no clothes on. Eles saem correndo sem roupa, Yeah. Displaying their bodies to the world, mostrando seus corpos para o mundo. as if the body was very beautiful. Yeah. Como se seus corpos fossem tão bonitos. Well, it is beautiful, but it needs to be covered. O corpo Yeah. é muito lindo, mas precisa ser coberto. Covering the body is part of the human life, Cobrir o corpo faz parte da vida humana. Yeah. Animals run around with no clothes on, Os animais correm por aí sem nenhuma roupa. When you get older, of course, it's not so beautiful, Quando você fica velho já não é tão bonito. It's like But this is part of being restrained, isn't it? Restraint. Mas isso faz parte de você ser restringido. Yeah, the beauty of the human life is the human being restrains his animal urges, isn't it? Yeah. A beleza da vida humana é que os seres humanos conseguem restringir as suas urgências. Whereas animals just
act impulsively, isn't it? Enquanto que os animais, eles simplesmente atuam de forma impulsiva. This is the difference between animals and human beings. Essa é a diferença entre animais e seres humanos. And if human beings become like animals, then what's the difference? There's no difference. Isn't E it? se os seres humanos se tornam como animais, então qual que é a diferença? Não é We are then diferença. just another kind of animal. Simplesmente vamos ser outro tipo de animal. Which is, of course, what the evolutionists have been saying, isn't it? We're just animals. Yeah. É isso que os evolucionistas têm falado para nós. Nós somos meros animais. And the Vedas say, no, you're not. E os Vedas falam, não, You're você não, human beings você não é um simples animal. Therefore Você you é have um to ser act. humano. with restraint. E é Yeah. por isso que você tem que se comportar com restrições. Ele as encontrará comportando-se contra os padrões védicos. Devido a isso, a população que vive no Ocidente é mais viciada em gozo dos sentidos. Este Bhagavatam confirma Asuri Nama Paschadvaha. Yeah, means the Western gate is called the Asuric gate, isn't it? The gate of the demons. Yeah. O portão ocidental é chamado o portão assúrico, ou seja, o portão dos demônios. Other people will object, of course, you know. Muitas pessoas vão objetar isso. And say, why should we listen to books that were written 5,000 years ago, you E know? vão falar, por que nós estamos ouvindo um livro que foi escrito Yeah. 5.000 anos atrás? We'll write our own books, you know. Vamos escrever os nossos próprios livros Make our own philosophy, yeah? e fazer a nossa própria filosofia. A philosophy of lack of restraint, isn't it? Unrestraint. Yeah. A filosofia da carência de restrição. This was Rousseau, isn't it? Rousseau. Essa é a filosofia de Rousseau. Yeah. The problem with human beings is they restrain themselves. If you want to be happy, you should act without restraint. This was his, A philosophy. filosofia dele era que o problema dos seres humanos é que eles se restringem a si mesmos, né? E que se você desejar ser feliz, tem que acabar com as restrições. Restraint is difficult if you don't have a higher consciousness. Yeah. As restrições são difíceis se você não tiver uma consciência mais elevada. The idea is to restrain the lower desires and activities and increase your involvement with the spiritual. Yeah. A ideia é que você deve restringir os seus desejos e atividades mais baixas e elevar a sua consciência e se ocupando em atividades espirituais. But it's proportional, isn't it? The more you're involved in material, gross activities, the less you have energy for spiritual Porque é activities. proporcional. Enquanto mais você se envolve em atividades grosseiras, materiais, então menos energia você tem para se dedicar às coisas espirituais. And the more you restrain your material activities, the more power and energy you have for the spiritual activities. E enquanto mais você restringe suas atividades materiais, grosseiras, então mais energia e mais poder você tem para suas atividades espirituais. Again, it's like two gates, isn't it? You É know? como dois portões. Yeah, we can open the gate to heaven, or we can open the gate to hell, isn't A it? gente Yeah. pode abrir o portão para o céu, ou a gente pode abrir Yeah. o portão para o inferno. The more we engage in gratifying our material urges, you know, in an animalistic way, the more we're going to hell, actually. E quanto Yeah. mais nos ocuparmos em satisfazer as urgências materiais de uma forma animalesca, então mais nos aproximamos do inferno. You can see it with regard to food, isn't it? Isso Food. a gente pode ver ao respeito da comida. Devotees, they grow organic food, vegetarian food offered to Krishna, sit down nicely, say a prayer, and eat in a civilized manner, isn't it? Yeah. Os devotos, eles cultivam a sua própria comida orgânica, oferecem essa comida para Krishna e daí se sentam, fazem uma oração e comem ela de uma forma civilizada. So eating becomes a spiritual activity, yeah? E dessa forma, o fato de comer se torna uma atividade espiritual. We talk about honoring prasadam. We don't talk about eating prasadam. We talk about honoring Nós prasadam. falamos de honrar prachada, não de comer prachada, sino de honrar prachada. As soon as you relax those restrictions, yeah, No momento em que você relaxa essas then you restrições, start to want to taste forbidden things, isn't it? você Yeah. começa a querer saborear coisas proibidas. Yeah. Then you want to eat an animal.
Aí Uhum. você vai começar a desejar comer animais. You have to kill an animal. Yeah? E aí tem que matar um animal. You can't eat it directly. You have to cook it. Yeah. Você não pode nem comer ele diretamente, tem que cozinhar. The cats, they catch a mouse or a bird and they eat the whole thing. Yeah. Ou um gato, por exemplo, captura um rato ou um pássaro e come ele completo. They don't cook it Não cozinha nele. because they have a digestive system that can do that. Yeah. Porque eles têm um sistema digestivo que consegue fazer isso. They can digest a whole bird. Yeah. Eles conseguem digerir o pássaro inteiro. If I give you a bird to eat, you can't digest it. Se eu te der para vocês um pássaro para comer, vocês não conseguem You digerir. have to pull out the feathers, and you have to, take out the intestines. Then you have to cook it, and then put some spices on it. Você tem que tirar as penas, tem que tirar os intestinos, e daí você tem que cozinhá-lo, colocar especiarias nele, e aí para poder comer. That bird was happier when it was moving around, making a noise, flying in the trees. Why you kill it just to satisfy your tongue? E o pássaro, ele está feliz se movimentando por aí, cantando, indo de um galho para outro. Por que você tem que matá-lo simplesmente para satisfazer a sua língua? But it goes further, doesn't it? It's like when you start eating meat, then there's different types of meat, Mas para ir além, quando você começar a comer carne, existem diferentes tipos de carne. There's lamb and there's pork, and there's, Tem porco e tem lamb, cabrito. baby sheep, É tipo cabrito, né? A ovelha bebê. Funny, it always it doesn't make me laugh, but it's so ironic. The Christians go to church and they call Jesus Christ the Lamb of God. Then they go home and they eat lamb, isn't it? Yeah. Cordeiro. É a palavra cordeiro, pelo menos em espanhol. Então, é engraçado, né? Porque os cristãos, eles vão na igreja e chamam Jesus Cristo de o Cordeiro de Deus, mas depois vão para casa e comem cordeiro. Agnus Dei, isn't it? Yeah. Means the Lamb of God. Agnus Dei. Yeah. Significa o Cordeiro de Deus. The Dalai Lama also, he's very fond of lamb. He likes lamb. Dalai Lama também gosta muito de cordeiro. Then when you're relishing various different animals, you want to try different tastes. You think, maybe human beings, maybe they taste good as well, isn't it? Yeah. Então, quando você abre a porta para comer esses diferentes tipos de animais, aí você, de repente, vai começar a pensar, talvez seres humanos também tenham um sabor muito bom. Let's eat a human being, Vamos comer um ser humano? A new taste, Novo sabor. Vamos experimentar um novo sabor. See how it leads into degradation, deprivation, Então a gente vê como Depravity. isso conduz à degradação, à depravação. People have lots of money. They don't control their eating. As pessoas, enquanto mais dinheiro tem, menos controlam a sua língua, a sua forma de comer. The tongue leads them further and further into depravity, isn't it? E a língua conduz mais e mais na depravação. We have to consider these things, meditate on this, A gente understand. precisa considerar essas coisas, meditar nisso e entendê-lo. Unrestricted sense enjoyment leads to a very dark place, O desfrute sensorial irrestrito conduz a um lugar muito escuro. People think, oh, why can't I just have sex with anybody and anything? Because you're risking, not only on a very basic level, you're risking disease, aren't you? Yeah. E as pessoas falam, mas por que eu não posso ter sexo de forma irrestrita? Bom, você está se riscando. No nível mais básico, você vai pegar alguma doença. For a start, it's unhygienic, isn't it? Yeah. Então, para começar, é algo que não é higiênico. What to speak of the psychological effect, E o que dizer, então, do efeito psicológico, which is devastating, que actually. é devastador, de fato. People don't study that, they don't understand Mas it. as pessoas não estudam isso, então não conseguem Yeah. compreender. And also the karmic effect as well. E também o efeito kármico. Yeah, and the astral effect too. E o efeito astral. The astral connections that you're creating. Yeah. As conexões astrais que você cria. People don't consider these things. As pessoas não levam essas And then coisas em later on in conta. life they think, why am I so unhappy? Maybe I should commit suicide, E depois, mais tarde na vida, elas pensam, por que eu sou tão infeliz?
infeliz, talvez eu deveria me suicidar. Why are you so unhappy? Because you're unrestricted in your sensual activities. Por que você é tão infeliz? Porque você não é restrito nas suas atividades sensuais. You're living an animal life, not human life. Você está vivendo uma vida de animal, não uma vida humana. People don't want to hear these things. Mas as pessoas não querem ouvir essas coisas. But, after a while, young people, after they've experienced the unrestricted sense enjoyment, they realize this is doggish. This is a dog life. Depois de certo tempo, os jovens de ter experimentado uma vida irrestrita, pode ser que cheguem à conclusão de isso é uma vida de cachorro. And they turn to Jesus then. E às vezes eles se tornam cristãos. Jesus, help me. E falam, Jesus, me I'm a ajude, sinner. eu sou um pecador. Yeah. Don't be a sinner. Não seja um pecador. I mean, good that you ask Jesus for help, Bom, é muito bom se você But pedir don't be a ajuda, sinner, ajuda de Jesus, né? Não seja um pecador. Sin causes misery, isn't it? O pecado causa miséria. A heart that's burdened with sin is an unhappy heart, Um coração que está queimando em pecado é um coração infeliz. So there are 4 sins that we avoid, isn't it? Há 4 pecados que nós evitamos. In the eating, we don't eat meat, fish or eggs. E na alimentação, nós não comemos nem carne, nem peixe, nem ovos. We offer everything to Krishna and eat it. Só? We offer everything to Krishna before we eat E it. nós oferecemos tudo para Krishna antes de comer. Then no illicit sex. Aí nós não temos sexo ilícito. What is illicit sex? O que é sexo ilícito? It means sex which is exploiting the other person. Significa o sexo que explora a outra pessoa. That other person is not for you to exploit. A outra pessoa não está aí para ser explorada por As a você. person, As a É person, uma pessoa. you have no right to exploit that person. Você não tem o direito de explorar essa pessoa. You have sex with a young lady, you're marrying her basically, Quando você tem sexo com uma jovem, você basicamente está contraindo um matrimônio com ela. Yeah, she's taking a risk that she might become pregnant. E ela está assumindo o risco de engravidar. If she becomes pregnant, are you going to look after the child or are you going to have an abortion? Se ela ficar grávida, você vai cuidar da criança ou ela vai abortar. So immediately you become, as soon as you have an abortion, you're a murderer. You're a murderer! No momento em que você comete um aborto, você é um assassino. In all human civilized society, the penalty for murder is death. Em Yeah. todas as sociedades humanas civilizadas, o castigo para o assassinato é a morte. A woman thinks, why am I so unhappy? Because you murdered your child. E a mulher pensa, por que eu sou tão infeliz? Bom, porque você assassinou seu filho. You murdered your child. Of course Você you're assassinou unhappy. seu filho, por isso que você é infeliz. Sin never makes anybody happy. Os pecados nunca It's fazem not ninguém possible. feliz. Isso não é You just possível. become more and more miserable. Você simplesmente fica mais e mais miserável. Until eventually, Jesus Christ is the only way out. Até que eventualmente, sim, o Jesus Cristo é o único que pode te tirar daí. Because you're such a sinner. Porque Yeah. você é tão pecador, So don't sin. não peque. In other words, have a healthy, happy relationship, family relationship, have some children, be happy. Em outras palavras, tenha uma relação saudável, familiar, tenha filhos e seja feliz. Don't exploit other people. Não explore os outros. We're not saying there's anything wrong with sex. Sex is great. Eu não estou falando que tenha nada de errado com sexo. O sexo é It's maravilhoso. a little piece of spiritual pleasure, É actually. pedacinho de prazer espiritual, Yeah. de fato. Even in the Bhagavatam, it says that God put a little piece of spiritual bliss on the genitals. Até no Bhagavatam se fala que Deus colocou um pouquinho de bem-aventurança espiritual nos genitais. Which is why everyone wants to enjoy the genitals. É por isso que todo mundo quer desfrutar dos genitais. So don't disrespect that. Então não desrespeita isso. Live a human life. Viva uma vida humana. So the other things are no intoxication As outras, o terceiro item é a não intoxicação and no gambling. e o não jogar, não Yeah. jogos. So these are 4 places where Kali resides. Esses são os 4 lugares nos quais
Kali, Maharaj Kasiji. So we should avoid these four things Então nós temos que evitar essas quatro for our coisas own benefit. para o nosso próprio benefício. It's not that God is imposing some cruel restriction on us, you know. Não é que Deus está nos impondo algum tipo de restrição cruel. Yeah, it's like a doctor saying, don't eat this food, don't eat that É food. como um médico que te fala, não coma essa comida. You think, oh, you're a cruel doctor, why are you telling me not to eat this and not to eat this? God, the doctor will say, well, it's your choice, isn't it? Your choice. I'm just giving you some advice, that's all. E aí Yeah. você vai falar, nossa, você é um médico muito cruel, por que você está me proibindo de comer isso ou aquilo? O médico vai falar, oh, é a sua escolha. Eu estou te falando o que é bom para você, mas você que escolhe. I hate the doctor because he tells me not to eat this or that. you know. Ai, eu odeio o médico porque ele me proíbe comer isso ou aquilo. How foolish is that? You know? Que delícia é essa? The doctor will say, all right, eat what you like then. Então o médico vai falar, tá bom. But come don't o que come você complaining to me when you get sick, quiser. isn't Mas it? depois não venha reclamar quando você ficar doente. You can see in the music industry, all these musicians, these singers, they're all tending towards Satanism, isn't it? Yeah. A gente vê, tipo, na indústria da música, né? Todos esses músicos, todos Yeah. estão inclinados por um They dress up satanismo. as devils, you know, E se vestem como and diabos. perform satanic rituals on the stage, E you até know. mesmo fazem rituais satânicos no palco. This is becoming common now, you know. Isso se tornou cada vez mais comum. Are they happy as a result? Será que como resultado disso eles são felizes? They end up miserable and suicidal, you know. Eles acabam sendo miseráveis e suicidas. And oftentimes they take their own life when they're very young, E yeah, muitas vezes eles se matam quando são muito jovens, because they're so miserable. porque estão muito Yeah, miseráveis. so this is a trick, isn't it? Então esse é o truque. Don't be beguiled by this trick, you know. Não seja guiado por esse truque, essa armadilha. Mm. Are there anyone listening? Or this is just being recorded? I am recording and after I Okay. will publish. Em outras palavras, a população ocidental está interessada numa civilização assúrica. Yeah, so Sura means the demigods, Sura. Sura significa Yeah. semideus. Asura means the demons, yeah. Asura significa demônio. But they're actually brothers, you know, in the cosmological level, they're brothers, No yeah. nível cosmológico, eles são de fato irmãos. And they have the same father, yeah. Têm o mesmo pai, It's Kashyapa Muni, que yeah. é Kashyapa Muni. The mother of the demigods is Aditi, so they're called Adityas, yeah. A mãe dos semideuses é Aditi, então eles são chamados de Adityas. And they're situated in the mode of goodness, yeah. E eles estão localizados no modo da bondade. And then the Asuras are the sons of Diti, so they're called Daityas, E yeah. os Asuras são filhos de Diti, então eles são chamados de Daityas. Yeah, and they're in the mode of passion, yeah. E eles principalmente são no modo da paixão. And then, of course, you get all the entities, the Rakshasas and all the witches and the necromancers, they're all in the mode of ignorance, E isn't aí it? você Yeah. tem todas as outras entidades, os rakshasas, bruxas, necromances, Yeah. eles estão no modo da ignorância. And recently there was, in the Eurovision Song Contest, there was a woman from Ireland. She was claiming to be a witch, yeah. It was where? In the Eurovision Na Song Eurovision. contest of song, you know, song contest. São contextos. It's a very famous thing in Europe. Ah, Eurovision, Aham, Eurovision aham. Song Contest, a competition, song Ah, ok. competition. É uma competição tipo muito famosa na Europa, chamada Eurovision. Tinha uma menina da Irlanda que ela falava que era uma bruxa. She did a satanic ritual on the stage in the contest. E aí ela fez ritual satânico no palco, no meio da competição. She's very proud. I'm a witch, you E know. ela estava muito orgulhosa. Eu sou uma bruxa. Oh, and your master is the devil, yeah? Ah, tá bom. Então o seu senhor é o diabo, né? So when you die, you go to the devil. Quando você morrer, você vai com o diabo. I hope you like it. Eu espero que você goste. But they get some temporary feeling of rebellion, isn't it? Mas Rebellion. isso dá como sentimento temporário de rebeldia. I'm a witch. Eu sou uma bruxa, eu sou uma bruxa. Yeah. I have a message to those who worship the devil. The devil believes in God. Eu tenho uma mensagem para aqueles que adoram o diabo. O diabo acredita em Deus.
Yeah. Logo o Senhor Chaitanya quis que este movimento para a consciência de Krishna fosse pregado no hemisfério ocidental do mundo, para que a população viciada em gozo dos sentidos pudesse ser beneficiada por seus ensinamentos. Nice, yeah, very good. Okay, is there any questions, any complaints? Alguma pergunta? Alguém tem perguntas? People don't like, the woke generation don't like to hear this kind of stuff. You know? A geração woke não gosta de ouvir esse tipo de coisa. They think it restricts their pleasures, you know? Porque eles pensam que isso restringe os seus prazeres. But my message is, well, examine your own life and see whether you're happy or not. Yeah? Mas a minha mensagem é: examine a sua própria vida e veja se você é feliz ou não. If you're confused, unhappy, and suicidal, then maybe your lifestyle is not really what it should be. Yeah. Então, se você está confuso e está infeliz ou ou deseja de se suicidar, está depressivo, então talvez o seu estilo de vida não é precisamente o melhor. Suicide is not the answer, of course. Yeah. O suicídio não é a resposta. If you commit suicide, you become a ghost. Yeah. Se você se suicida, você se torna um fantasma. Then your mental problems are even worse. E Yeah. aí os seus problemas mentais são ainda piores. So it just suicide actually increases your problems. Yeah. Então, o suicídio só incrementa os seus Better problemas. to sort your life out while you're a human being with a human body. Yeah. Better to organize your life properly while you're a human being with a human body. Yeah. É melhor você organizar a sua vida da forma certa enquanto você é um ser humano, com um corpo humano. All this taking drugs and terrible demoniac music makes people mad, actually. Yeah. Todo esse consumo de drogas, a música terrível, demoníaca, tudo isso faz as pessoas infelizes. Mad. Loucas. Isso simplesmente deixa as pessoas loucas. They can't think clearly anymore. Yeah. Você não pode mais pensar com clareza. Sorry to say that, you know. Sinto muito ter que falar isso. I'm an old man, you know. I'm 70 next year. Yeah. Eu sou um velho, né? Eu vou fazer já 70 anos. The Né? old man looks at the world, isn't it? Yeah. É um homem velho olhando para o mundo. Ah, you're an old man. You're conservative, you know. Ai, você é um velho conservador. No, I want to see people happy, you know, genuinely happy, you Eu know? quero ver as pessoas genuinamente felizes. Creative and happy and clean. Criativas, felizes, limpas. Happiness and cleanliness go together, you know. A felicidade e a limpeza vão juntas. In the Bhagavad Gita, Krishna says, where is the happiness without peace? You know? No Bhagavad Gita, Krishna diz, onde é a felicidade sem paz? How can you be peaceful if you're sinful? Como você pode estar em paz se você é Yeah. pecaminoso? Peace means having a good conscience, a clear conscience, yeah? Paz significa ter uma consciência clara, limpa. Knowing that you're leading a good, clear, clean life, yeah? Sabendo que você leva uma vida boa, limpa, clara. That is happiness. Isso é felicidade. Confusion, loud noises, jerking the body around and stimulating the senses is not happiness. Yeah. Confusão, barulho alto, tipo estimular o corpo, os sentidos, isso não leva a felicidade. But eventually you'll find out, you see? Mas uma hora você vai descobrir Yeah. isso. And then you'll wonder, why am I so unhappy? You know? E você vai se perguntar por que eu sou tão And infeliz. then we'll say, oh, we told you about that. Eu vou falar, eu falei pra vocês. Yeah, yeah go on. Yeah. Repress your own feelings or your own illness doesn't make bad to the mind. Well, this is a Freudian thing, isn't it? Yeah. But it's not about repression, you know? Yeah, it's not about repression. Então ele pergunta se reprimir os seus próprios sentimentos, né? Não, Suas vontades. e as suas vontades, se isso não faz mal pra mente. E Maharaj fala, essa é a ideia freudiana. It's about control. Mas não se trata de repressão, se trata de controle. Just like when you make a fire, you know? É como quando você faz um fogo. We make a fire outside, A gente faz um fogo so fora. we have no control really. You know? Para que a gente sabe como manter o fogo Ah. sob controle. We just burn the fire and the heat dissipates. You know? A gente
acende o fogo e o calor se dissipa. But if you want a fire inside, Mas se você colocar um fogo or if you want to use a dentro, fire for cooking, se você, por exemplo, deseja fogo para then you cozinhar, have a container, you know, você precisa de um contenedor and a chimney. e de uma chaminé. And the stronger the fire, the stronger the container needs to be, and the better the chimney. Isn't E it? Yeah. quanto mais forte for o fogo, mais forte tem que ser o contenedor e a chaminé. So it's not about restraint; it's about channeling, using the energy in the proper way. Então não se trata de restringir, se trata de canalizar, de saber como usar a energia da forma correta. You can either just dissipate it, Você pode simplesmente dissipar ele it's just gone, isn't it? e ele simplesmente You vai know, we embora. sit outside in front of the fire and it's nice, but at the end of the day, all that heat is just going off into the atmosphere, isn't it? Yeah. A gente ontem sentamos na frente do fogo e é legal, mas em últimas, esse calor simplesmente se dissipa na atmosfera. If you want to use that heat, you have to make a proper fireplace or proper, cooking arrangement where you put the fire in a metal or, I don't know, stone container with a chimney, isn't it? Yeah. Mas se você quiser usar esse fogo para cozinhar, então você tem que fazer o arranjo adequado. Você tem que colocar esse fogo dentro de um contenedor, ou metálico, ou do que for, e fazer uma chaminé. Just like a train, É como um trem, steam train, yeah? um trem, por exemplo, que Yeah, the old steam trains, é uma locomotora, né? They had a fire. Ah, A vapor. isso, Yeah. a vapor. They had a fire on the Eles têm fogo lá dentro. creating a lot of heat, E esse fogo cria muito calor. But all that heat is contained and, it evaporates the steam and the steam moves the pumps. Mas So much power there, esse yeah. calor contido aí Yeah. vai evaporando, vai criando, né, o vapor, e esse vapor pega num lugar específico que gera movimento e se gera muito poder daí. Now the facility of human life is to use that power, not to just dissipate it, isn't it? Então a facilidade da vida humana é usar esse poder e não simplesmente dissipá-lo. So it's not about restraint, it's about control, isn't Então não it? se trata de restringir, sino We're de not controlar. stopping it, Não we're se- using it, Não se yeah, trata de pará-lo, sino de usá-lo and raising the energy, e elevar a energia. taking it up, Levar a energia para cima. sublimating it. A sublimação. You understand? Yeah, yeah. It's And you become like a rocket. Então Yeah. você se torna como um foguete. Yeah, like a rocket up into the sky. Como um foguete lá para o céu. Yeah, yeah. Instead of just like, Em vez de simplesmente most people it's like, se derramar, né? Se espalhar no chão, né? Oh, A maioria das okay. pessoas simplesmente se... Como é que você falaria? Simplesmente se derrama e se espalha. you understand? That's all right? Make sense? Então, Yeah, faz yeah. sentido. Yeah, it's like maybe energical engineering. We have, the human body is a perfect rocket. It's a rocket. Yeah. O corpo humano é foguete perfeito. People don't realize that. And I As always pessoas say, não entendem isso. you have a rocket in your back garden, you're using it to do a barbecue. Isn't it? You're using the energy, the power of that rocket to have a barbecue. So that rocket's meant to take you into the heavens. Yeah. Eu sempre falo a mesma coisa, tipo, é como você ter foguete no seu jardim e você usar ele para fazer churrasco. Tipo, esse foguete poderia te levar nos céus, mas se você está usando ele simplesmente para fazer churrasco. We have so many hidden capacities in this body and the mind as Então also. nós temos tantas capacidades ocultas neste corpo. Well, we're na using mente. mobile phones, A gente está usando, por exemplo, o celular. We can communicate with people at a distance. Conseguimos nos comunicar com pessoas à distância. You can do this with your own mind, isn't it? Você pode fazer isso com a sua própria mente. Telepathy is an ability that all human beings have. Yeah. Telepatia é uma habilidade que todos os seres humanos têm. But instead of developing our own innate capacities, we're using a machine to do the same thing. Mas Isn't ao it? invés de desenvolver as nossas próprias capacidades internas, a gente usa uma máquina que faz a mesma coisa. You understand? Entende isso? Yeah. Yeah. I feel like it's really hard to direct my
because I feel it's really strong. And then sometimes I just do something to dissipate it. Right, yeah. But I really want to. When you have a goal, then you can direct your energy fully, isn't it? Because you have a goal, something that you can direct your. Just like when you have a magnifying glass, you direct the energy of the sun in it to a point, and then you get fire, isn't it? Yeah. Então, ele pergunta que, ele fala que direcionar a energia é muito difícil, que a maioria dos casos ela simplesmente se dissipa. A Mara diz que quando você tem um objetivo, isso se torna mais fácil. É como quando você tem uma lupa. E a luz passa pela lupa, ela se direciona em um ponto só e consegue criar fogo. Well, it said Vyavasayatmika Buddhir. Eke Hakuranandana, the spiritual practitioner, his focus is very sharp. É por isso que se diz que o praticante espiritual é focado, é muito afiado. Krishna is the focado. source of everything. Krishna é a fonte de tudo. All that energy is coming from him. Toda energia provém dele. And we direct it back to him again. Isn't it? E a gente direciona essa energia de volta para ele. Use that fully in his service. Isn't it? E usamos essa energia completamente no seu serviço. It's like in Italy, I like to give these little examples, and I've given them before. When we were in Italy, when I lived in Italy, they have these long straight roads, very long roads. É como na Itália, quando eu vivia na Itália, tinha uns caminhos Long going. muito compridos, né? Yeah, very straight. Very. E muito Yeah. estreitos, né? Straight. Retos, muito Yeah. retos. No turn. Ah, ok. E caminhos, tipo, bem compridos e muito retos. They're originally built by the Romans. Eles originalmente foram criados They pelos built romanos. these very straight roads. E eram todos caminhos muito They wanted retos. to march their armies, Porque in eles straight queriam line. que os seus exércitos marchassem em linhas retas. So now they're autostradas. Autostradas. Eles são chamados de autoestrada. Like the motorway, autostrada, they call it. Motorway. Como autopistas, né? Autopista, yeah. Long straight roads. There's no speed limit. Tem tipo hoje em dia são autopistas que elas não têm limite de velocidade. There's no speed limit. So if you have a good car, you can put your foot down on the accelerator and just go. Então, velocidade mínima. se você tiver carro muito bom, você só aperta o acelerador e vai embora. Essa é a velocidade mínima. Then you realize how much power is there in the engine, E aí você consegue entender quanto poder tem nesse motor. Actually, modern society, everyone's being restrained. De fato, na sociedade moderna, todo mundo é restrito. We're distracted restringido. by music, by the internet, by video games. These are all distractions and dissipations. Nós somos distraídos pela música, pela internet, pelos videojogos. Todas essas são distrações que dissipam nossa energia. We're encouraged to become distracted by sexual activities, in so many different ways. Somos encorajados a nos distrair nas atividades sexuais de formas mais variadas. We're kept busy working for money that we pay to other people so that we can live. A gente fica muito ocupado trabalhando para ganhar dinheiro, para pagar os outros e para poder ter uma vida. In this way, all the human energy is being stolen. Dessa forma, toda a energia humana está At sendo the end of the day, no one roubada. has any energy. E no final do dia, ninguém mais tem energia. So, but there's so much power in the body. Mas há tanto poder no corpo. And even people who have been dissipatory, when they stop, they realize the body recovers. It does recover. E até mesmo as pessoas que dissipam essa energia, quando param, percebem que o corpo se recupera, ele recupera essa energia. The body is very good at recovering itself. O corpo é muito bom para se recuperar. We don't know how that works, isn't it? Nós nem sabemos como que isso That's a funciona. living body, isn't it? Mas é corpo vivo. That's because God is inside the body. Porque Deus está dentro do So when I corpo. cut myself, it heals. Então quando eu me corto, isso se cura, né? It's amazing, isn't É it? Yeah. maravilhoso. Yeah. Even the mind also, it heals eventually. Até a mente, ela se cura. Yeah. If we are distressed, then we need to come in contact with
things that are pure and good. Isn't it? Quando Yeah. nós estamos estressados, angustiados, precisamos entrar em contato com coisas que são boas e Hum. puras. The mind will heal itself. E a mente vai se curar a si mesma. If you remain in a toxic environment, of course, it won't heal. Mas Yeah. se você permanece num meio ambiente intoxicado, então você não vai se recuperar. You have to give it a little time. Give it some time. Você precisa dar um tempo. Yeah. And it heals. It's gone. E aquilo se cura, o corpo se cura. Yeah. So, yeah, we're just saying to people, chant Hare Krishna, put yourself in a good, healthy environment, stop your sinful activities, and you can become happy and healthy again. Então a gente sempre fala para as pessoas, canta Hare Krishna, se coloque num meio ambiente bom, saudável. Stop your sinful activities. Pare com suas atividades pecaminosas e seja feliz, você vai se You recuperar. can become happy again. Você vai ser feliz de novo. Yeah. When I joined the Hare Krishna movement, a lot of the people who joined at that time were drug addicts. Many of them were drug addicts. Quando eu entrei no movimento Hare Krishna, muitas das pessoas que se juntaram no movimento nessa época eram viciados em drogas. Just lots of prasadam, lots of chanting Hare Krishna, and devotional activities. In a very short time, they were healthy and happy. Very Mas short time. eles tomavam muita prachada, muito cantar de Hare Krishna, muito de atividades devocionais e num curto período de tempo eles estavam recuperados. And visibly looking bright. E Yeah. visivelmente eles se viam You can brilhantes. see it in the face, isn't it? Yeah. Você via isso no rosto deles. Yeah. Okay, thank you very much. Any other questions? Is that Alguma okay? outra pergunta? Yeah, good. Thank you, Jai. Bhakti Chandra Maharaj ki Jai. Cha, Jai Kalpa, Kalpa, Kripa Kripa Sindhu.